Olá, Luca, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nós gostaríamos que você contasse um pouco sobre a sua aventura na área de educação. Tá certo, deixa eu falar. Então, na verdade, eu sou mesmo pedagogo, tenho bastante honra em ser pedagogo. Fiz minha qualificação, na verdade, fiz um curso de geografia, no meio dele eu fui ser professor de geografia num colégio particular em Curitiba. Não gostei muito da aula para quinto e sexto ano. Me apaixonei por Piaget, e por Vygotsky. E aí acabei terminando a faculdade e indo estudar no exterior. Fui para fora do Brasil, para a França, no final dos anos 80, 87, para estudar geografia. Acabei estudando pedagogia graças ao encontro com o Gérard Vergniaud, que é um grande psicólogo piagetiano. E daí estudei lá, fiz meu mestrado e voltei para o Brasil. Fui trabalhar com educação infantil na área pública, que é a minha grande paixão até hoje. Aí trabalhei lá uns 10 anos e em 94 comecei a trabalhar aqui no Grupo Positivo, criando os jogos educativos, softwares. E em 2000 surgiram os portais. E desde 2000 eu sou consultor aqui dos portais, criando conteúdos, projetos, trabalhando um monte de projetos em todas as áreas. E estou tocando os meus negócios agora, de uns 4 anos para cá também, buscando outras ideias de pedagogia. Escrevi um livro para qualificar educadoras infantis. E estou buscando outros caminhos. Sempre acho que a educação é a grande coisa que existe. Eu tenho um grande orgulho, um grande prazer de ser pedagogo. Assim, eu sei que não é fácil, o pessoal faz piada, mas é uma profissão muito bacana. Agora, sim, para o pessoal que está estudando e que é professor, eu tenho muito, não é inveja, mas eu respeito as pessoas, os professores, os gestores, porque eu acho que quem sobrevive numa escola mais de uma semana tem uma vocação muito grande para trabalhar com criança. E assim, meu prazer é trabalhar para essas pessoas que têm o dom de estar lá todo dia. Eu não tenho. E o pedagogo, na verdade, é quem trabalha e reflete sobre o seu fazer pedagógico. Então, na verdade, eu sou mais uma pessoa teórica do que um pedagogo. O pedagogo é quem está tendo a aula, é quem está dando os cursos e quem vai lá numa sala, interage e reflete. Então, eu sou uma pessoa que alimenta o processo de reflexão dos pedagogos. O pedagogo é quem está assistindo a aula e está para ir para a sala de aula. Trabalhar ou cuidando, ou gerindo, ou direto com crianças ou adultos, que é uma vocação, não é fácil, né? Então, assim, não sei se eu resumi a minha trajetória, mas acho que eu falei da minha profissão. Eu tenho um enorme orgulho e prazer em ser pedagogo. E por ser pedagogo, eu posso falar bastante mal dos pedagogos. Não vamos fazer isso hoje, mas há muitas críticas a fazer a como se está qualificando e como se está pensando a escola no século XXI. Mas acho que a gente tem mais perguntas para discutir, né? Você comentou sobre o século XXI. Fala um pouco do que você acha das crianças desse século, sobre o desenvolvimento infantil. O que você tem visto em relação a isso? Engraçado. Pois então, na verdade, a gente que é meio vigotskiano, o biológico, o ser humano, ele é o que era na Idade da Pedra, quer dizer, não mudou. O que muda são os instrumentos de mediação. A grande diferença, na verdade, são duas. Existe mais tecnologia na mão das crianças, mas a grande mudança é esse processo sociológico das famílias irem se desfazendo. Que é o resumo da... Acho que a grande explicação para a crise da escola não é pedagógica, é sociológica. Antigamente só ia um público determinado para a escola e eram crianças que tinham um molde parecido, classe média, católico, acostumado a sentar para assistir, preparado para assistir uma aula. Então acho que a grande diferença é que tem famílias que não têm esses valores e não passam esses valores de ir para a escola e ficar quieto. Então, as crianças crescendo desprotegidas, com menos família em volta, num mundo que tem muito mais estímulo, né? O YouTube, o que uma criança tem de imagem, de acesso em relação ao que a nossa infância, algumas dezenas, isso que é uma diferença brutal. Mas ainda é uma criança que precisaria de carinho, de amor, de proteção. E acho que a grande diferença é que tem cada vez um número maior de crianças que não tem isso, e você tem também famílias boas que escapam a uma ordem tradicional. Então, a grande diferença do século XXI é que a escola recebe um público que não é mais o público para qual ela se preparou. E a dificuldade da escola de mudar de paradigma, né, que todos nós lidamos com isso no cotidiano, a gente quer, mas não consegue. Parece que a escola cai nos velhos sulcos, né? Então tem todo esse drama da Ritalina e da metilfenidato, que evidentemente não é nem a gente, mas os dois inventores da doença disseram que é um hoax em inglês, é uma farsa. São os caras que inventaram o termo e que acreditam que exista a TDAH. Mas é que tem de cada 100 diagnósticos, quantos são errados e desnecessários? São só crianças que não se adaptam a uma escola que não é mais adaptada para elas. Então, eu acho que a infância mudou porque mudou muito os instrumentos de mediação e a estrutura social e familiar. Mas quem tinha que mudar para dar conta disso era a escola, e não a gente ficar pensando o que faz com as crianças.
Então, eu vejo que a criança do século XXI ela é diferente em relação a nós do século XX. Mas, ao mesmo tempo, se você se relaciona com ela, é uma pessoa. É uma criança ainda que está com a imaginação incipiente, os medos são maiores e a quantidade de informação é maior. E a outra grande mudança é que a gente sabe que a criança pode aprender muito. Então, a gente teria que estar pensando a educação para explorar esse tremendo potencial de aprendizagem que está sendo desperdiçado na medida que a gente senta as crianças com 6 anos de idade para dar aula. Esse, para mim, é o grande problema da criança do século XXI, é que ela vai para uma escola que ainda acha que tem que sentar e dar aula, e não promover o lúdico, a interação, que a gente sabe, pelo menos se leu Rousseau, Pestalozzi, Tolstói, que a escola poderia ser diferente. Então, assim, esse novo tipo de família ou de estrutura social gera uma criança que precisa de uma escola mais ativa e mais aberta ao imprevisto do que é. Então eu não vejo, quando você conversa com essas crianças, mesmo os meninos carentes, eles no fundo são seres humanos. E acho que está faltando interação humana com eles, e a gente se assustando com uma nova infância. Eu acho que não são tão diferentes do que eram. Só estão num mundo que é diferente. Mas se você for pensar nas soluções da escola, eu acho que ainda John Dewey, né, o americano, e esses caras que em 1920, 1910 estavam pensando uma escola para a Revolução Industrial, ainda tem ideias que são ideias para a gente pensar na escola hoje. No Brasil, o Anísio Teixeira e essa gente. Falando em educação infantil, o que você pensa das experiências que acontecem na Itália, na região de Reggio Emília? Pois então, a Reggio Emília é um lugar, uma região do planeta de altíssimo nível socioeconômico que desde o final dos anos 80, meados dos anos 80, fez uma transformação na sua rede de creches de educação infantil, com pessoas maravilhosas. E eu me lembro que quando eles começaram com a coisa simples, com ter 2 educadoras por sala, mas na verdade o grande foco deles é uma ênfase maior na criatividade, na brincadeira, no lúdico, interativo. Então a Reggio Emília ela tem exatamente a mesma pedagogia que eu acho que é a grande alternativa à escola tradicional, que é a pedagogia dos projetos, no fundo. Se você for ver os livros, as coisas de criatividade, interação, é a proposta pedagógica, no fundo, da escola nova. Só que a diferença da Reggio Emília é que, por ser uma região muito rica, num país de primeiro mundo, foi muito bem feito. Eles criaram um sistema e mantiveram, investiram em qualificação e não desistiram. Eu nem sei se continua sendo um lugar muito bacana, mas houve um tempo que todas as pessoas iam visitar a Reggio Emília. E a gente não é que seja tão revolucionário assim, mas acho que o que eles têm é o exemplo de uma rede que conseguiu se transformar no sentido de uma educação mais aberta, mais lúdica, mais ativa, mais adequada à criança do século XXI, apesar de ter começado lá nas últimas décadas do século XX. Então acho que ainda é um grande exemplo, é um dos bons exemplos. Quer dizer, você não pode copiar a fórmula, mas você deve se inspirar no maior número de lugares. Então, para quem é ligado à educação infantil, com certeza é uma grande fonte de inspiração, gerou um monte de livros de autores legais, e eu acho muito bacana. Acho que ainda é uma fonte de inspiração. Não sei em que pé que eles estão hoje, se continua funcionando, se passou para o ensino fundamental esse espírito da educação infantil aberta. Isso aí foge do meu conhecimento. Meu receio é que lá também, mas isso pode ser só um chute, a educação infantil continua sendo muito boa, mas a escola, que seria equivalente do ensino fundamental, esteja já caindo nos velhos sulcos, porque eles também estão nessa onda planetária de avaliações, essas coisas. Então eu acho que é uma grande inspiração. Para mim, nos anos 80 e 90, foi uma grande inspiração. Acho para todos nós no Brasil. E uma inspiração bacana, no sentido que a criança lá, ela tem mais espaço para interagir, para criar e para ser ela mesma. A minha amiga Sandra Bosa, que é da alfabetização aqui, ela sempre diz que a educação deveria se preocupar em formar seres cada vez mais humanos. E a Reggio Emília é um dos lugares do planeta onde investiu nisso. Então eu prefiro a Reggio Emília que a Coreia, que eu acho mais fácil para a gente. Uma educação lúdica e interativa é a educação no Brasil, porque a nossa maior qualidade é a capacidade de interagir. E eu acho que isso tinha que ser mais explorado dentro da escola. Porque você tem pessoas legais que às vezes tentam seguir métodos que não são tão legais. Então, a avaliação é uma coisa muito importante, a avaliação, porque ela determina a estrutura. Os pais às vezes só querem saber a nota dos filhos. O importante, a gente sabe, também é não confundir a avaliação com a nota da prova. A avaliação é muito mais que isso. Então, existindo ou não existindo esses grandes sistemas do PISA, a Provinha Brasil, o Enem, que estão mesmo, sempre o foco é isso, no cotidiano de uma escola há milhares de jeitos de avaliar. Você avalia
Eu sou um fanático por avaliação por portfólio, que é você fazer a criança da educação infantil assinar o seu desenho e você guarda 5 ou 6 desenhos ao longo do ano, faz uma pastinha e olha, compara o jeito que ele assina o próprio nome no começo do ano, no meio. Então, a avaliação seria um instrumento para comparar cada um consigo mesmo. E nesse sentido ela é fundamental. Essa avaliação de notas, a gente já sabe que ela cria um regime falso de excelência, né? Se você dá nota para todo mundo, você com certeza vai ser o primeiro ou último, né? Aquela curva de distribuição. Então, quando você se concentra só na avaliação tradicional por notas, você está perpetuando uma estrutura também que também é anacrônica. Então, independente de você poder ou não, ter ou não que avaliar do jeito que é exigido oficialmente pela Secretaria, pelo Ministério, você tem que buscar novos caminhos para avaliar. Porque avaliar, na verdade, é o que? É ver como é que está. E uma professora que lida lá com 30, 15 crianças, ela está o tempo todo vendo, avaliando. A grande coisa da avaliação, eu acho, assim, que o grande objetivo da educação teria que ser construir a autoconfiança. Principalmente na educação infantil e fundamental 1. Não é possível que uma criança tenha uma nota baixa em matemática, ela reprove o ano inteiro. Isso não é mais aceitável e faça todas as... O golpe na autoestima é muito grande. Então, acho que é uma enorme área a ser pensada. Eu acho que a gente vai ter que ser muito mais flexível no futuro em relação a esse esquema de nota. Mas no momento você já pode agir, existem milhares de caminhos para avaliar de um outro jeito. A avaliação qualitativa, a avaliação que eles chamam peer-to-peer, que você faz o colega avaliar o trabalho do outro. Então, o mesmo risco é você, da mesma forma que você confunde escola com sentar e ter aula e dar aula, às vezes confunde a avaliação com fazer prova e ter a nota. Então há um espaço enorme para renovar a escola e a avaliação. E na hora que a gente achar caminhos bons para avaliar de outro jeito, isso vai repercutir em toda a maneira de educar. Então acho que a gente está no momento que é o apogeu da febre das avaliações formatadas. E a gente vai sair disso em breve. Imagina, porque nos Estados Unidos, primeiro mundo, as pessoas já perceberam que você está... A avaliação, a escola fica obcecada pela avaliação e surge aqueles rankings, a melhor escola, a pior escola, o professor pega emprego, e aí você nega toda a sociedade, porque o professor que dá aula numa escola de periferia, ele não, é muito diferente do professor que pega uma escola que todos os alunos vêm de famílias de classe alta. Então, a avaliação é uma coisa complexa, acho que todo o drama da escola passa pela avaliação, e nós estamos numa época de repensar escola, avaliação, e não acho que haja grandes fórmulas. Eu conversei outro dia longamente com o Domingos Fernandes, que é um português inteligentíssimo, que é o grande especialista em avaliação que eu conheço, e ele me falou coisas muito parecidas com o que a gente conversa aqui no dia a dia. A gente precisa de novos caminhos, há algumas coisas consagradas, porque a gente sabe que só a avaliação tradicional não é o suficiente. Ela é boa para os que chegam em primeiro, apesar de exacerbar a competitividade, mas certamente ela não é boa para os que ficam por último. E assim, uma escola... Ela é para ser, né? Escola é para todo mundo aprender. Então, acho que um país, uma sociedade, uma escola, ela tem que ser julgada, avaliada, não pelos que têm sucesso, mas pelo como ela dá conta dos que vão ficando para trás, dos que chegam em último. Porque, afinal de contas, a escola pública é para todo mundo ter sucesso dentro das suas possibilidades. Então, é um campo enorme de renovação e a avaliação é uma área, é um aspecto fundamental da educação que precisa se transformar também. Você falou de educação para todos. Partindo desse seu comentário, o que você acha do processo de inclusão que tem acontecido no Brasil? Pois então, inclusão, né? Assim que eu penso que inclusão é que você lidar com a criança que é diferente, com a criança que é especial. O que, na verdade, a gente sabe que toda criança é especial. O que a gente tem uma escola que era acostumada para tratar todo mundo do mesmo jeito, que já estava com dificuldades, e com essa história de você trazer o aluno da educação especial para dentro da escola, eu acho que a dificuldade do professor é enorme. Eu sei que tem a pessoa para ficar junto, mas a gente conversa com eles, eles não estão dando conta, né? Esse formato de escola com o aluno da educação especial, o aluno de inclusão, acho que ele explode de vez. A gente tem que evoluir em direção a uma escola que receba todos os alunos e trate cada um como se fosse único. É muito mais fácil de falar do que de fazer. Por isso que eu digo, quem está lá tem a vocação, é que vai ter que dar conta. Mas eu acho que assim, eu sou super a favor, porque a gente sabe que o aluno especial ele precisa de mais interação social e não menos. Então, eu gosto dessa fórmula mista, vai um pedaço do dia lá com os outros alunos da escola normal e depois ele tem lá uma área especial para aprender Libras ou para aprender... Mas o autista, por exemplo, o autista a gente sabe que ele não suporta que mude o ambiente, né? Então, se muda um móvel de lugar ou quebra o galho de uma árvore, você já tem crianças que começam a chorar, elas surtam, às vezes porque... Então é muito difícil você querer fazer uma escola para todo mundo e aceitar casos tão diferentes. Eu acho que ela revela o drama do modelo tradicional de escola.
Na verdade, você tem que ter um lugar que consiga dar conta de um monte de gente diferente, com o mundo, com a tecnologia, que a gente vai ter que falar daqui a pouco, né? Cada criança tem acesso a uma infinidade de fontes de aprendizagem, de informação, e esse modelo de passar o conteúdo é que não dá conta disso. Agora, quando você vê as pessoas que recebem um aluno da educação especial numa escola normal, é preocupante. Eu acho que isso vai forçar uma evolução da escola. Mas eu não acho que haja receita, porque aí o caso individual se torna muito mais importante ter o caso a caso. Você ter o professor, a família, o gestor, que é um trabalho importantíssimo. E aí nem sei em relação a apoio didático, material, como é que você faz. Não é a minha área de especialidade, eu penso nisso porque eu vejo isso o tempo todo, mas eu não saberia qual a resposta. Eu acho que a resposta é aprofundar essa busca por outras formas de fazer escola. Porque a escola está lá o dia inteiro, então você pode dar aula horas, e mesmo assim sobra tempo para fazer outras experiências. Eu acho que a gente tem que buscar experiências, compartilhar. E, na verdade, o que é bom para a criança da educação especial é interagir com as outras crianças. E para as outras crianças também é bom interagir com a criança diferente. Multiplicar os modelos, aquela coisa de abrir horizontes culturais, geográficos e psicológicos. Acho que para as crianças que são da escola, que são as crianças que estão seguindo a escolaridade normal, que é muito bom ter os alunos da educação especial, para eles aprenderem a conviver na escola com o diferente. Mas isso exige um trabalho muito maior da parte do enquadramento da escola. Você tem que ter um bom ambiente escolar para o aluno da educação especial ser bem incluído. Então eu não tenho fórmula, só achei que é um problemão e eu acho que eu acho certo tentar incluir. Mas a gente tem que aprofundar essa questão do como, porque são milhares de... Né, cada aluno da educação especial é um aluno muito único e que causa todo um problema. O aluno que faz bagunça já é um problema, né, para o professor. Então cai na mesma história, pelo formato ser tão conservador, você colocar crianças diferentes vai exacerbando as contradições daquela tentativa de sentar todo mundo e dar aula. Então esse modelo está explodindo. Eu acho que a gente tem que oferecer apoio para o professor que está tentando entrar num novo, criar uma nova coisa, que eu acho que a gente não tem fórmula ainda de jeito nenhum. E você acha que para criar essa nova coisa, esse novo modelo, a nova escola, vamos dizer assim, qual é o papel da tecnologia nesse momento? Pois então, né? Eu sempre conto aquela historinha Era uma vez um mundo sem canetas. Imagine um mundo como o nosso que não existe caneta. E aí um dia inventa a caneta lá fora. Tem escola, tem tudo, mas é igual. Só que não existe a caneta nem lápis. Um dia alguém vai lá e inventa a caneta. E as pessoas começam a usar a caneta lá fora, inventa a contabilidade, livro, escreve e o mundo, lápis de cor. E um dia dentro de uma escola alguém fala, gente, mas está tanta gente usando caneta lá fora, será que a gente não devia usar caneta aqui na escola? E alguém fala lá na reunião, né, mas o que é isso? Os alunos vão furar o olho um do outro com a caneta, vão rabiscar a parede com a caneta. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma salinha na escola, vamos botar 30 canetas e as turmas se revezam para fazer atividades com as canetas. Quer dizer, essa metáfora, o computador eu falo desde 96 que ele é um super lápis. E com o celular de hoje, que ele grava, filma, é evidente que ele é uma super ferramenta que está excluída porque a escola quer dar aula. Mas na mão de um aluno com ideias, vai lá, fotografe um objeto verde e você tem 30 coisas verdes para discutir, você dá uma aula, você dá uma aula. Então acho que o uso do celular fora da escola e mesmo na sala, assim, hoje é o celular, o tablet, mas daqui a 5 anos vai ser no corpo. O que as escolas vão fazer quando a pessoa tiver, o chip for o óculos ou for mesmo incorporada a biologia da pessoa, que é a tendência, é ficção científica, mas vai tão rápido que em 5, 6 anos não é descartar, não é possível que muitos alunos tenham esses artefatos embutidos. E daí? É uma coisa, você abre mão do recurso de gravar. Então, assim, pensando no celular hoje, eu acho surrealista que a escola não use o celular em milhares de atividades. Para colocar, né, toda a mudança da pedagogia, desde o Pestalozzi, é numa direção de uma escola mais ativa. O celular é a ferramenta de uma escola ativa. Então, quando tem cidades que é proibido por lei você usar celular, estados, né? Então, eu acho que a gente, de novo, o conservadorismo da instituição escola, a tecnologia, ela entrega alunos que têm muito mais informação, que teria que estar sendo transformado em conhecimento lá dentro, e oferece instrumentos que eles querem usar e não estão podendo. Então, por isso que, na verdade, a gente trabalha em portais, tecnologia, a gente gera uma coisa muito legal para a escola, quando a gente incorpora a tecnologia a uma rede municipal. Nem que seja pelo status, por estar usando equipamentos do mundo de hoje. Mas eu acho que a incorporação da tecnologia nem começou a ser feita da maneira que poderia na escola. Ela depende de uma revisãozinha de paradigma e de cada um ter coragem de buscar os seus próprios caminhos. Acho que é esse
o palpite que a gente dá para um aluno de pedagogia de hoje. Você tem que ter a coragem de buscar o novo. Porque você está ouvindo palpite de tudo que é lado. Né? Não é mais uma época de ter um modelo só que você vai fazer. Então você vai ter uma margem de liberdade sempre. Você tem que agir dentro dessa margem de liberdade para tentar incorporar mais tecnologia, para tentar se abrir mais, para dar mais voz. Repetido a Sandra Boss, ela sempre fala que a gente precisa de uma escola, a gente precisa dar mais vez e mais voz às crianças, aos alunos. E eu acho que as novas tecnologias são a ferramenta para fazer isso. Então, tudo bem transmitir o conteúdo, o simulador, o multimídia, para o conteúdo tradicional, as aulas do Khan, mas a escola não é só o conteúdo. Hoje em dia, ainda mais no mundo confuso, que ela tem que assumir um papel de socialização maior, de aproximar, de transcender culturas, raças, lidar com preconceito. Eu acho que a tecnologia é grande aliada, que não está sendo usada como deveria estar, mas que vai ser nos próximos anos, graças ao trabalho de gente como vocês e a gente.